Olá, sejam muito bem-vindos ao Carreira Talk Show, o primeiro talk show de carreira do Brasil. Meu nome é Giovana Cajueiro Toffolo, sou consultora de carreira em negócios, coach, além de parceira de negócios da Growth Strategy, juntamente com o Paul, que está aqui do meu lado. E aí, Paul, tudo bem? Tudo bem, Gi? Sou Paulo Barramondes, estrategista de carreira e negócios, fundador da Growth Strategy, e eu estou muito feliz pela oportunidade de fazer mais um programa ao seu lado, Gi. No programa de hoje, nós vamos receber Alisson Barbosa. Ele é gerente comercial na Digitrol, trabalhou em grandes multinacionais e vai contar uma história de superação que vai gerar muitos insights para vocês. Olá, Alisson, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por se disponibilizar a compartilhar sua história conosco e com quem está nos assistindo. E para o pessoal que ainda não te conhece, conta um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, para que a gente aprenda um pouquinho mais sobre você. Bom, é um prazer estar participando do programa de vocês, isso é muito bacana. Eu tenho uma história simples, né? Eu desde de muito cedo, de 9 anos de idade, né? Minha família nunca foi uma família com aquisições e tal, e meu pai vivia numa situação muito difícil aqui em casa. A gente é, morou em alguns lugares do país, e com 8 anos de idade, 9 anos, eu me lembro, no meu aniversário de 9 anos de idade, eu me lembro que eu pedi um presente para o meu pai, e a casa estava em construção aqui, inclusive é da onde eu estou falando, né? E eu falei para meu pai, eu queria ganhar de aniversário um tênis que vende na feira. E meu pai olhando para mim falou: filho, me perdoa, eu não tenho condição de te dar, não dá. E aquilo, eu falei: pai, mas o tênis custa como se fosse hoje, sei lá, R$ 50, pai. Qualquer um tem condição. Meu pai olhou para mim e começou a chorar, falando: filho, eu não consigo te dar isso, não, eu não posso. E meu pai é professor, né? Meu pai vai me fazer chorar. O meu pai é professor, né, de matemática e também é químico, né? E mesmo ele, minha mãe também é professora, mesmo ele naquela situação, ele não tinha condições. E eu, a partir daquele dia, eu falei: eu preciso ir atrás do meu dinheiro e me virar. Bom, de frente para minha casa morava uma senhora que fazia sorvete, picolé, e eu via que o pessoal chegava e pegava, todo dia enchia aquelas caixas de isopor e saía para vender sorvete na rua. E eu falei: pô, eu também, eu posso vender também? Aí a mulher falou: pô, mas você é muito pequeno. Eu falei: deixa eu tentar. E aí comecei a andar nas ruas do bairro, que era um bairro em construção. A minha casa foi uma das primeiras a construir, talvez seja a última a acabar, mas isso é um detalhe, né? Meus amigos apelidam ela de Basílica, né? Já passaram 3 bispos e não acaba nunca, né? Mas tudo bem, é porque a casa é muito grande, é muito, muito grande. Assim, e começou daí. Então, eu saía para vender picolé na rua e vendia, e com aquilo eu consegui o dinheiro para poder comprar o tênis, e comprei um tênis melhor do que eu queria, e na sequência, depois isso continuou. Ganhei várias marcas no corpo, meu apelido na época era Mortadela, isso era um bullying, né? Porque eu tinha manchas do sol, porque eu ficava na rua trabalhando. Minha mãe e meu pai nunca é, olharam isso com maus olhos, bem pelo contrário, eu estava indo atrás do que era meu, apesar de ser uma criança, né? E começou aí. Depois disso, com 12 anos, eu fui trabalhar, fui convidado para trabalhar, como eu trabalhava em vendas, para trabalhar vendendo ovo dentro de um açougue. Pô, já que você vende aí na rua, você vem vender ovo aqui para mim? Bom, fui vendendo ovo. O dono do açougue, ele tinha comprado também um sacolão, viu que eu estava indo bem, me transferiu para o sacolão, e na sequência eu acabei virando caixa, porque eu não errava em cálculos, eu não errava nas contas e tal, e de fato o meu caixa nunca dava
problema na conta. Ele sempre, pelo contrário, o pessoal deixava a caixinha para mim e o meu caixa dava mais. Então, isso, o sacolão, depois de um tempo, acabou tendo problema, eu fui trabalhar num outro sacolão, até que eu entrei no Senai, lá quando eu tinha 14 anos de idade, no Senai de elétrica, com ênfase em eletrônica, né? Naquela época, isso era em 92, as empresas participavam e eu consegui fazer parte de uma seleção de uma empresa chamada Solvay, né, que ficava em Paranapiacaba. Bom, eu não tinha ideia do que era esse mundo industrial e nem nada, e comecei a fazer. Daí começou o meu você estudava o dia todo na empresa e eu voltava para casa e ia estudar à noite no estado, né? Bom, na sequência disso, você saía da empresa, assim que terminava os estudos no Senai, você ia trabalhar na empresa, e foi o que aconteceu comigo. Então, permitiu que daí eu começasse a pagar os meus estudos, né? Eu fiz, na sequência que eu me formei no Senai, eu passei por um colégio técnico, no Pentágono, aqui em Santo André, fiz lá o técnico em mecatrônica. Depois disso, eu fiz uma faculdade de administração, porque eu tinha ideia de ter minha empresa, né? Eu sempre tive a ideia de ter uma empresa. E aí, quando eu terminei essa faculdade de administração, eu já tinha saído da Solvay, eu tinha sido convidado para trabalhar numa empresa que é a empresa que eu trabalho hoje, né, pelas múltiplas tarefas que eu fazia, né, sempre foi assim, eu sempre fui agraciado com isso, talvez pela a vontade de aprender, das pessoas colocarem desafios para mim e eu pegar e fazer e me destacar naquilo, né. Então, quando entrei na Solvay, éramos em 63 instrumentistas na central e na eletrônica nós éramos em 7. Com o passar do tempo, acabou que eu fiquei praticamente sozinho, porque teve terceirização e tudo mais. Então, quando a gente fala depois mais para frente para trabalhar sob pressão, né, toda a questão da terceirização, eu vivi isso na pele, né? Eram chamados dias de terça e quinta-feira, dava depois do almoço, todo mundo tinha dor de barriga, porque eu não sabia se ia ser mandado embora ou não e tal. Bom, e passei por tudo isso. Bom, depois eu fiz a faculdade de engenharia, e aí eu tive a oportunidade de ser sócio de um camarada que eu trabalhava junto na Solvay. Eu passei pelos departamentos de eletrônica, instrumentação, analítica, projetos, e sempre tive contato com muita gente e um bom relacionamento, né? Isso, a questão do relacionamento, é chave na questão profissional, né? Quanto melhor for o seu relacionamento, mais pessoas vão te ajudar. E sempre, o que eu tiro de base é que eu me surpreendia que as pessoas que estavam ao meu lado me ajudavam depois de uma outra forma. Pô, eu estou montando uma equipe, você não quer vir fazer parte, porque eu vi que você trabalha legal, tal, não sei o que lá, e colocava um desafio, eu ia, tá? Bom, aí eu fui trabalhar, eu concluí o curso de administração, e depois eu comecei a fazer engenharia, tive a oportunidade de ter uma sociedade na área de instrumentação, mas aí eu sendo também sócio da empresa. A experiência foi uma experiência negativa, uma primeira experiência negativa. Eu tive uma surpresa na parte financeira e acabou desfazendo a sociedade, apesar de ter conseguido muitos resultados em pouquíssimo tempo. A gente conseguiu pegar projetos importantes para uma empresa de basicamente 3 pessoas, na época, coisa mais de R$100 mil, assim, de vários projetos. Então, coisas legais, assim, para, né, para quem
quem está começando, pô, que legal, que bacana pegar um negócio desse, mas por questão financeira deu problema, né? Quando a gente toca no dinheiro, a coisa muda um pouco de figura, né? Bom, mas depois eu voltei a trabalhar nessa empresa que eu trabalho hoje. Eu tinha saído para ter a minha empresa e voltei a trabalhar nela. Então, isso de novo mostra a questão do relacionamento e, indiferente de onde você trabalha, trabalhar de forma adequada, respeitosamente. Se você tem uma outra oportunidade, saia de maneira adequada também, que isso pode ser que, não dando certo, você pode voltar para aquilo que você era antes, né? Bom, trabalhei mais um ano e fui chamado por uma multinacional para poder fazer parte do time de serviços dessa multinacional, uma multinacional japonesa. Trabalhei por 2 anos ainda na parte de assistência técnica, só que eu estava evoluindo na engenharia. Só que, de novo, né, eu sempre tive essa questão da venda, que por mais que eu tentasse largar, ela voltava, né? E aí eu fui convidado para poder mexer com a venda, para desenvolver um projeto novo que não existia ainda para aquela empresa. Tinha todo o processo de venda comum que ela fazia, mas esse era um modelo novo e eu fiz parte disso, né? Então, comecei a atuar como engenheiro de vendas, isso foi até o nível máximo de dentro do que era permitido ali, e a gente conseguiu resultados fantásticos, assim. A gente saiu, deu pulos assim muito altos de resultado, isso envolvendo toda a equipe, não foi um trabalho só meu, e nunca vai ser só seu, vai ser da sua equipe. À medida que você conversa e alinha o foco de onde você quer chegar, você tem isso daí, tá? Aí fiz a pós-graduação lá, o MBA na FGV. Poxa, aí abre a cabeça, né? Aí, quando você começa a ter contato com mais gente, com empresários de vários segmentos e com uma estrutura que tem essa instituição, me abriu a cabeça. Eu falei, eu preciso focar em outra coisa. Eu preciso ser gestor de pessoas e ter a minha empresa de novo e tal. Bom, fui trabalhar, saí dessa empresa que eu trabalhava e fui trabalhar numa outra empresa como gestor de pessoas. Essa empresa, o resultado começou a ser legal, essa empresa foi e deu um golpe no mercado. Aí eu fiquei basicamente, acho que entre 5 a 7 meses sem salário, tomando conta de uma equipe em torno de umas 70 pessoas e ajustando as empresas, os projetos para poder efetivamente pagar o salário dessas pessoas. Então, eu vi como funciona o trabalho do sindicato, eu tive a situação de sair coletando projeto para você trazer o dinheiro para a empresa para pagar os funcionários, sendo que eu mesmo, que estava num cargo de diretoria, não recebia. E como lidar com isso 7 meses sem receber, eu não sei. Aconteceu, tá? Minha esposa viu eu trabalhar nessa situação de pressão e estresse muito grande, muitas coisas, sendo que não se tinha receita. E quando tinha receita, a gente casava a receita para o recebimento do funcionário. Não era para mim, não. Era assim, ó, vai fazer o serviço, vai entregar o projeto, mas quem vai receber, por favor, deposita direto para o funcionário, a conta dele é essa, e ele faz a adequação, tá? Bom, meu filho estava nascendo, eu não tinha convênio médico, porque a empresa não tinha como pagar, deu um golpe, né? E aí a gente achou uma forma de ter o filho. Legal. Nasceu meu filho, recebi uma ligação de um amigo, olha, estamos aqui com uma multinacional, preciso de um cara na parte de gestão de projeto. Fui ser gerente de projeto de uma outra multinacional, e aí com uma outra visão sobre esse tema. Bom, fiz o curso de gestor de projeto, gerenciamento de projeto, porque o foco é um pouco diferente, e aí fui tomar conta de um projeto dentro da Volkswagen, lá em... me fugiu o nome agora. São José dos Pinhais, tá? Fiquei 1 ano na obra lá e depois acabaram me colocando num outro projeto maior, que
fica na Bahia, que era uma duplicação, era uma planta tanto na China quanto no Brasil, que iam ser feitas iguais. Chegou um momento que aquilo também não estava refletindo mais a minha realidade, não era o meu foco, eu tinha saído do gerenciar projeto, não era o que eu queria, não estava legal. Saí e fui trabalhar numa outra empresa, onde essa empresa, aí sim eu fiquei maluco. Fui trabalhar como gerente de serviços numa empresa e assim, essa empresa vinha com muito problema há muito tempo na parte de serviços. Em um ano, a gente recuperou o departamento, recuperou a estrutura da empresa e passou do patinho feio para o patinho bonito, né? Então, aquilo que era um problema, a gente reestruturou, utilizando os recursos que tinha, adequou e passou a ser bonito. Com 2 anos, a gente deu um boom para efeito de faturamento. Então, o faturamento que era mínimo, só tem um faturamento muito legal. E a empresa olhou para aquilo e falou assim, bom, já que você fez isso aí muito bem, vamos te dar mais coisas. O que você acha? Bom, para quem entrou para cuidar de, sei lá, 5 pessoas, depois de 5 anos, ou depois de 2 anos nessa empresa, eu estava com em torno de umas, se eu não me engano, acho que eram 57 pessoas, tá? E aí foi aonde eu comecei a tomar conta do departamento de engenharia, produção, toda a área. Imagina, era uma empresa isolada, né, uma unidade isolada da empresa, e eu fiquei responsável por aquela unidade. Vários projetos, um monte de confusão. Eu não me dei conta de que o meu envolvimento naquilo, porque quando eu entro numa coisa, eu tenho que entrar de cabeça, não tem jeito, me levasse ao hospital e fui parar no hospital 8 vezes com suspeita de infarto, né? Mesmo lá com suspeita de infarto, tendo pressão alta, os sintomas eram básicos, né? Formigamento no braço, escurecimento de vista, dor de cabeça, dor na nuca e dor no peito, né? Pressão alta, corre para o hospital. Chegava lá, já parecia um ritual, né? Põe na maca, abre o peito, depila, aquela situação toda que, para mim, acabou sendo ficando, né, conhecida já, né? E o médico, não, e agora, você vai fazer o quê? Eu falei, cara, eu vou para casa, vou voltar e vou trabalhar. Não, vou trabalhar, cara, não, bicho, sexta-feira, 7 horas da noite, eu preciso entregar, não sei o quê, tô com gente no metrô, tô com gente aqui e tal, não sei o quê, então, obras para tudo quanto era lado, e isso me levou a uma situação conhecida aí de burnout. Isso me deixou com problemas seríssimos, né? E foi me colocado em xeque pelos médicos e falando assim, você tem 2 opções. Ou você vai morrer desse jeito que você está indo, ou você para e abandona a sua carreira profissional. É melhor você parar, né? E eu chegava em casa, teve dia de eu chegar em casa, saindo do hospital, eu não consegui descer do carro. Eu não tinha os movimentos nem da perna, nem do braço, eu só chorava dentro do carro. E minha família ali me olhando naquela situação, e eu falei, isso não está legal, isso não está... E eu preciso tomar uma atitude. Bom, fui fazer tratamento, fazer terapia, e na terapia eu fui tratando ponto a ponto disso. Uma conversa com a doutora Regina, muito eficiente, e assim, me chamou a atenção de que no consultório dela não se tinha um computador, não se tinha um tablet, não tinha nada. Eu falei, não é possível, como que ela vai, uma mulher, eu com tanta coisa de tecnologia, ela vai chegar aqui e eu não vou ter nada para poder ser atendida. Ela pegou umas folhas em sulfite, e o que eu ia falando, ela ia escrevendo. Eu saí da primeira reunião e falei, estou gastando dinheiro à toa. Não é possível, não, isso não vai dar em nada. Segunda reunião, a mesma coisa. A terceira reunião, ela já começou a apontar para mim algumas coisas e falando, você não faz assim, não faz assado. E daí eu comecei a botar um plano de desligamento da minha carreira.
Eu falei, pô, como que eu vou fazer isso? E com esses questionamentos que ela foi colocando, eu fui percebendo cada ponto da minha vida como estava e fui adequando. Bom, uma das coisas que eu tinha de pendência, que me causava um transtorno absurdo, que eu não me dava conta, era a questão do inglês. E ela falou, pô, qual que é o seu problema com o inglês? Eu falei, pô, eu já estudei tanto isso não entra, não tá ficando fácil. Ele falou, e qual seria a forma de resolver? Eu falei, eu entendo que eu tenho que ir para o país e ficar no país. Ela falou, e qual que é a dificuldade de fazer isso? Eu falei, dificuldade? Como assim? Não, qual que é o problema de você ir? Eu falei, nenhuma. Você não faz, então? Eu falei, poxa, é mesmo, né? Por que eu não faço? Então, uma das coisas que eu coloco à medida em que você encara ou tem a sugestão das coisas, coloque metas, né? Ou coloque o desafio e determine metas para aquilo. Então, eu determinei que eu deveria ir lá para algum país, e esse país escolhido foi o Canadá, lá em Vancouver. Fiz o plano, né? E coisa de 6 meses eu estava lá no Canadá. Não conhecia ninguém no Canadá, e eu tinha comigo que eu precisava passar por esse desafio para poder melhorar a situação. E fui, e acabou acontecendo, a minha família me apoiou nisso. Fiquei 1 mês em Vancouver, sem conhecer ninguém, e assim, com o meu inglês que eu achava que era razoável, não era razoável, era ruim. Ruim mesmo, e tive muita dificuldade com isso. De novo, sob pressão, eu tinha problema de rinite, sinusite, eu não conseguia falar com as pessoas e o entendimento era difícil. Fui parar na salinha da Polícia Federal, aquela sequência toda que, juro, eu não conseguia enxergar as coisas. Eu tive vários problemas de indisposição no voo. Assim, passei por um momento de estresse absurdo. Mas eu falo para você, isso passou. À medida que você está na situação, você percebe que não é daquela forma. E aí, voltei do Canadá e isso me deu o conforto para dar o passo mais importante, que era o encerrar a minha carreira. E aí eu avisei a empresa, falei, olha, daqui 4 meses a gente vai encerrar o meu contrato, tudo bem? Não, como assim? Eu falei, olha, 4 meses, porque eu sei do ciclo da empresa, sei o quanto é importante o período, a empresa lucra tanto nesse período, e assim que lucrar, eu encerro. Até o meu último dia, o meu penúltimo dia, né, a empresa não acreditava que eu ia abandonar, porque eu estava no ápice da minha carreira. Eu estava coordenando uma equipe muito legal, estava numa condição e eu falei, eu vou abandonar, tudo bem? E eles, não acredito. E, de fato, até o último dia eles não acreditavam naquilo. Encerrei minha carreira. E aí, vou fazer o que agora, né? Meu irmão tinha um desmanche aqui em Santo André, que o negócio estava totalmente falido, estava devendo para banco, devendo para agiota, aquela coisa, aquela situação de caos. Eu falei, pô, eu acho que vamos ajudar, vou ajudar e vou me inteirar e vamos fazer. Tentei com ele, desenvolvi um plano de diretor daquele negócio, a gente fez e, bom, voa lá, né? Deu um boom no desmanche também. Então, com 1 ano, uma empresa que tinha 8 anos de vida, que tinha comprado 80 carros, a gente passou em coisa de 1 ano a ter praticamente 500 carros. Óbvio, e aí eu chamei também um outro irmão meu para poder ajudar nisso. Eu sabia que estava tendo problema com a Lava Jato, com umas coisas, ele estava envolvido com Petrobras, envolvido, eu falo, trabalhando como fiscal lá de uma empreiteira. Eu falei, vamos unir todo mundo. E aí, de novo, trabalho em família, que é outra dificuldade, né? Uma empresa e trabalhando em família, mas a gente fez acontecer e de forma exemplar, tá? A empresa, passados 2 anos, por conta da situação do país, né? Eu não estava, o resultado em si da empresa não estava muito legal. Me veio o convite de uma pessoa que tinha trabalhado comigo nessa outra empresa e falou, cara, estou com um problema enorme na empresa que eu estou hoje e eu preciso da sua ajuda. Eu preciso acertar o departamento de vendas. Pô, como assim, cara? Vendas?
Cara, eu preciso de você. Você é a pessoa que vai acertar isso para mim. Falei, como assim, cara, né? Me explica. Aí começou a explicar, e aí conversando, a gente resolveu. Eu falei, poxa, por que não? E fui até de novo a minha terapeuta questionar. Falei, vem cá, eu estou com uma situação assim, eu estou com meus irmãos, estou trabalhando perto de casa. É óbvio que não está legal, a gente desenvolveu, mas por conta da situação econômica, ela falou, olha, a pior coisa que você vai ter na sua cabeça depois é e se, né? A pergunta, e se? Então, nesse caso, é melhor você arriscar e eu indico que você está pronto para voltar. Eu falei, pô, mas eu nem almejava isso, né? Como que eu vou fazer? Ela falou, simplesmente faça. Eu falei, pô, legal, vamos lá. E aí conversei com meus irmãos e voltei para essa empresa que tinha um problema muito grave para efeito das vendas, né? O resultado que estava sendo entregue era muito ruim e a situação estava indo para o buraco, estava indo para uma falência. Uma empresa de 36 anos de mercado estava indo para a falência. Bom, entrei em conjunto com a equipe, a gente desenvolveu uma sistemática de trabalho, trabalhou a equipe toda. Em 4 meses, a gente tirou a empresa do buraco. 4 meses. Assim, eu esperava algo de pelo menos uns 8 meses. Em 4 meses, a gente tirou a empresa do buraco. E agora, para nossa surpresa, né, eu tô na empresa acho que há 7 meses, para nossa surpresa, né, Covid, todo esse caos, né, instalado, né, não podendo ter locomoção e todas as situações de dificuldade, no mês de abril, nós batemos um recorde de vendas, que é algo que é formidável. Assim, eu tenho isso como também mais um caso de sucesso que eu pude participar em conjunto com a equipe de fazer isso. Tá? Então, isso tendo políticas corretas, equipe adequada, profissionais engajados, consciência dos atos e o mais legal de tudo, né? Eu tô vivo ainda, né? Muito importante. Vai estar por muito tempo ainda. Para quem estava numa situação de que 8 vezes no hospital suspeita de infarto, né? E tinha uma situação, eu equilibrei a balança. Hoje tenho uma família espetacular que me apoia em tudo. E tenho uma satisfação em ter entregue um resultado desse para a empresa, onde a gente está conseguindo manter as famílias lá. Né? Então, é assim, algo que eu não sou milionário, nada disso, né? Mas eu me considero uma pessoa muito bem-sucedida, tanto profissional quanto pessoal, né? O equilíbrio das coisas aí, então, para mim, está muito bem, assim, acho que eu estou no caminho certo. Isso muito bacana. Curta história, né? Muito bacana, mas é uma história incrível, cara. Desde o primeiro gatilho, o primeiro insight que a gente vai explorar já, de você pedir um tênis pro seu pai, ele não poder te dar, para tudo que você passou, cara, realmente é uma história de superação. É uma história do dia a dia, né? Muitas pessoas passam por isso, algumas não têm condições de sair de uma situação dessa, mas você foi lá e mostrou o quanto você é humilde para fazer a coisa acontecer e o suporte familiar é muito importante. Então a gente vai dar só um tempinho, um intervalinho para a gente poder respirar, entender toda essa história, processar e aí a gente explorar um pouquinho mais no detalhe. O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver e durante o ano todo. E mais,
materiais complementares, mentorias em grupo e totalmente online. Bate-papo com executivos e especialistas, entrevistas e benefícios exclusivos. Você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão. Vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado, gerando resultados extraordinários. Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br. Estamos de volta depois dessa história, né? E aí a gente queria explorar um pouquinho mais, Alisson, essa ideia do burnout e esse período, foi um período difícil aí que você passou, então você falou 8 vezes no hospital, então não foi um período curto, né? Foi um período aí que se estendeu um pouquinho. E a gente fala muito de burnout, os telespectadores também já devem ter escutado falar sobre isso, mas muita gente tem até um preconceito, né? De achar que é algo que não existe ou que é algo superestimado. Então é muito legal alguém como você, assim, que tem sucesso profissional, trazer essa ideia aqui. E a gente queria saber um pouquinho mais de como foi esse processo, como foi esse enfrentamento de parar e precisar olhar para si com mais carinho, com mais gentileza e ter um tempo e a humildade aí para parar e puxar o freio. Como é que foi esse processo, assim, para você? É isso, o corpo vai te dando os indícios disso, né? Você não nota, né? Assim, você começa a ficar você começa a ficar irritado de forma mais fácil, você começa a ficar gripado mais vezes, alergias, coisas que não aconteciam com você até então, começa a ser comum, né? Então, você nota várias situações que seria normal você ter uma reação tranquila, né? E você não tem, você já estoura, você já fala mais alto. É uma situação horrível e é natural, né? As pessoas têm as fórmulas prontas já, né? Então você fala assim, pô, eu não tô legal. Ah, não, dor de estômago, olha, toma esse omeprazol. Não sei o quê, não, olha, toma uma dipirona. E às vezes você está tratando daquilo, mas não é. Às vezes é uma reunião que alguém te provocou e aquilo não te desceu, e é aquilo que está fazendo mal. E isso foi difícil para mim, porque colocava o desafio para mim e mesmo eu naquela situação, eu não conseguia enxergar que aquilo me deixava furioso, porque eu via as coisas acontecendo e o resultado não era aquele que eu esperava, porque a gente planeja uma coisa, às vezes ele foge um pouco de controle por conta das outras. Eu vejo agora, por exemplo, essa situação do país, né? Você percebe que um se preocupa com uma coisa, o outro se preocupa com outra, e nenhum deles está tentando fazer as duas coisas, né? E eu enxergava muito o resultado, não importava para mim horário. Eu preciso entregar isso aqui hoje, não importa se eu vou ficar até 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, não importa. Eu tive coisas de discussões de madrugada, entende? O telefone não tinha limite, não tinha o telefone particular, não tinha isso, e eu não me dei conta disso. Eu, às vezes, me pegava de madrugada entrando, acessando um e-mail, fazendo uma coisa, e que não é correto. Não, veja, eu tenho que ter a pausa e o momento para minha família. Às vezes meu filho chegava e vinha trazer uma situaçãozinha de dificuldade que ele tinha, eu falava, filho, pô, o pai não tem tempo, o pai tá aqui mexendo com isso. Então, eu tenho até um amigo que o filho dele ofereceu uma moeda de R$1 para ele, falou, pai, quanto é, né, um tempinho seu? Tá aqui R$1. Pô, aquilo, sabe, um amigo meu que até me chamou para trabalhar nessa empresa que eu atuo hoje. Então, assim, algo que te dá um baque que, para quem está bem, consegue olhar isso e perceber que tem coisa errada. Para quem está na situação, não percebe. Agora, com essa situação de a gente estar trabalhando, a maioria das pessoas trabalhando em home office, eu destaco e falei isso com a minha equipe hoje,
Falei, gente, prestem atenção, por favor, no tempo que vocês estão dando para poder trabalhar. Deu horário, tente, sei lá, é 8 horas que vai começar, então 8 horas esteja lá. Acabou às 5 horas, interrompa, por favor, interrompa. Interrompa e vai cuidar do seu filho. Fala, ó, agora é a hora de eu falar com você, filhão, vamos conversar agora, tal, e resolver. Eu sei que não é fácil, não é. Eu estou numa situação aqui em casa e que minha esposa trabalha dia sim, dia não na saúde, ela é enfermeira e tem trabalhado no pronto atendimento. Eu percebo isso aqui. Então, o dia que eu estou com as crianças, eu estou num ritmo que, pô, mesmo ali com eles, eu tenho que responder as coisas. Isso me deixa, sabe, é incômodo. Quando ela chega, é meio que eu estivesse passando o bastão. Toma, agora os filhos estão aqui, agora eu vou poder resolver. E assim, não é certo. Então, o certo é, ó, tá aqui os filhos, tá tudo bem, foi um dia legal, tal, né? Sempre se preocupar com os outros. Então, nessa, fui agraciado por pegar uma ótima profissional de terapia. Eu acho, agora, eu estou convencido disso, de que todos nós deveríamos passar por terapeutas. Às vezes, a gente usa o nosso cônjuge de terapeuta, né? Que ele está ali do lado, ele vai escutar tudo que a gente tem para falar, ou o pai, ou a mãe, né? Pô, eu tive uma dificuldade hoje e tal. Mas, assim, passar por um terapeuta para poder identificar isso é legal. Essas conversas de profissionais que têm de experiências é muito legal, porque as pessoas já passaram por isso e pode... É o que eu estou fazendo agora. Eu já passei por isso. Eu sei, certa vez eu estava dirigindo o carro, voltando e pensando numa dificuldade, num problema. Do nada me deu uma dor no peito, eu puxei o volante do carro, eu atravessei a via, subi em cima da calçada e, por sorte, eu não entrei na casa da pessoa. E aí tive que chamar ajuda para poder correr comigo para o hospital. Então, assim, tá dirigindo, tá fazendo o trabalho, tá fazendo o trabalho, né? E às vezes a gente quer fazer as coisas tudo ao mesmo tempo. Tá dirigindo, tá no telefone, tá querendo falar com... Não, calma, gente, para com isso que não dá certo, não é legal. E eu sei onde dá, né? Você pode parar numa maca de hospital, eu podia, em qualquer uma dessas 8 situações, ter ficado com parte do corpo paralisado ou simplesmente a minha história ter acabado ali. Tá? E eu estava em busca do quê? Estava em busca de uma entrega profissional para poder almejar uma coisa pô, eu preciso entregar isso. Eu entreguei, de fato eu entreguei. A empresa realmente conseguiu dar um boom, mas o que mudou isso? Né? Então, assim, a empresa vai conseguir alcançar aquilo? Vai sim. E se não acontecer, é por conta de N fatores, não é só você. Está ali para contribuir com aquela situação. Então, foi difícil eu entender isso. E hoje, quando eu percebo que a coisa está fugindo um pouquinho, eu paro e falo, não é certo. E nesse momento de pausa, né, que dizem que a melhor coisa é uma noite de sono, né, para tomar uma decisão, é fato. Vai tomar um café, pensa, né, e depois você toma numa boa, escuta uma opinião de um terceiro, é importante isso. Exatamente, que é um ponto importante que eu sempre falo de alta performance. Eu falo, gente, alta performance não é só você entregar resultado. Você pode, por exemplo, trabalhar numa área financeira, ser um high performer e fazer 10 milhões por dia, mas se você não voltar para sua casa e não ter todos os pratos equilibrados, de nada adianta, né? A alta performance você tem que olhar de forma mais ampla. Assim, eu sou um cara de alta performance porque eu consigo entregar o dobro na metade do tempo e desligar o meu computador no horário e dar atenção para minha família. Principalmente em épocas de Covid, né? Onde as pessoas... Eu nunca mais vi o hashtag sextou. Nossa, que estranho, né? Não vejo mais hashtag sextou. E as pessoas reclamam porque elas estão em casa com os filhos e tem que fazer comida e tem que fazer uma série de coisas. Mas eu falei, mas até ontem você não estava dentro da empresa falando que quer ficar mais com a família? Ou seja, então você precisa olhar tudo isso de forma mais ampla para justamente não chegar e o quão crítico é, né? Porque você sempre foi uma pessoa que, pela sua trajetória, entregou muito resultado, mas esqueceu de olhar
para si, né? E aí quando Sim. você começa a olhar, e uma coisa que você provou no que você comentou na sua história, Alisson, você não precisa se sacrificar para ter resultado. Você teve um resultado histórico na empresa que você está, com muito mais equilíbrio, né? E que isso é fantástico, né? Isso é muito importante para as pessoas entenderem o que é realmente alta performance, né? Sem dúvida, eu sou do hashtag segundou. Muito bom. A gente até debate, né, um pouquinho essa ideia, né, Paul, sobre a diferença entre você se dedicar e você se esforçar, e quando às vezes você se esforça da maneira incorreta e você coloca muito esforço e esse esforço acaba se confundindo com essa dedicação, você acaba se esgotando sim, correndo o risco de ter danos aí sérios para você, para tua família, para o teu convívio, até para a vida profissional. Então essa diferença entre esforço, né, e efetivamente você fazer algo a mais é algo que precisa ser reiterado aqui, que é exatamente esse exemplo que você comentou que aconteceu contigo, né? Esse trabalho do coaching, né, que algumas empresas fazem, né, isso é muito importante, porque eu tenho feito isso com a minha equipe. Veja, eu não sou coach, mas eu entrei na particularidade de cada um para efeito da entrega do resultado e como ela estava na parte emocional e na situação pessoal também. E às vezes a pessoa entregava um baita no resultado, mas estava com um abacaxi enorme. E muitas vezes você percebia que o resultado ia caindo e era justamente reflexo daquele problema que ela estava tendo em casa. Eu falei, faz o seguinte, vai lá, resolve. Vai lá, resolve. Resolve e depois que você resolver, você volta. Aí quando você voltar, você vai estar 100%. E isso eu não fiz com vários, assim, e falando, numa boa, vamos assim, nós somos seres humanos eu sou muito emotivo, né? Eu choro fácil, e muitos deles, colocando a situação, a gente entrou nesse detalhe, e hoje eu tenho uma equipe que é um pelo outro, é inacreditável, assim, é muito legal, muito legal. Teve pessoas que, mesmo estando longe, e a outra que teve que estar no escritório para poder fazer uma atividade, recebeu caixa de bombom lá. Pô, que legal, entendeu? Não fui eu que mandei a caixa, foi a equipe, um mandando para o outro. Por você estar aí pela gente, toma uma caixa de bombom que você merece e tal. Olha que legal, entende? Isso não tem preço, isso não tem preço. É bacana, pô, é bacana. Você trouxe um conceito muito interessante, porque eu não consigo enxergar na sua vida que você é resiliente. Eu consigo enxergar que você é antifrágil, né? Que é o conceito do Taleb, ou seja, você passou por uma situação muito difícil e você não voltou igual, você voltou melhor, né? E o resultado se refletiu nisso. O quanto toda essa situação, Alisson, te fez crescer como pessoa e como profissional? Muito, Paul, muito. Assim, eu não sou mais a mesma pessoa. Os valores para mim foram mudados. Então, o valor que eu dava para uma determinada coisa, a partir de um momento, para mim, não tinha mais valor algum, tá? E o valor que, por exemplo, a minha família tem para mim hoje é inquestionável. Se alguém colocar uma condição de que é maior do que aquilo para mim, eu simplesmente vou falar, cara, obrigado, legal, pode ser para você, mas para mim não é. E à medida em que eu coloco isso, eu percebo que as pessoas ao meu redor falam assim, esse tem valor, o valor dele é esse, e eu estou com ele por conta disso. E isso faz a diferença. Então, eu não sou o cara que sou ganancioso, que eu quero dinheiro. Não, eu quero estar bem. Eu quero estar bem hoje, eu quero estar bem amanhã. As pessoas sabem que comigo não vai ter sacanagem, entendeu? Eu posso ter a maior chance pô, eu vejo que o povo não tá legal e eu poderia me aproveitar daquilo. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Quando você conversar, pô, você está com dificuldade? Posso te ajudar, cara? Eu sei que sua situação tá assim, assim, assado, entende? Não é porque eu tô numa situação melhor que eu vou lá e vou pisar em cima de você. Não, não, não. Para mim não é isso. Não é. E nisso eu ganhei muito respeito, muita admiração.
Quando eu tomei a decisão de abandonar minha carreira por conta de uma questão de saúde, muitas pessoas me ligaram e falaram assim, cara, você fez algo que eu queria fazer, eu não tenho coragem de fazer isso. Você fez algo que você se tornou um ídolo para mim. Eu falei, ídolo? Por quê, cara? Eu só fiz isso. Não, cara, você para mim é um ídolo. Às vezes eu saía para poder fazer alguma viagem, alguma coisa, e ao passar o pedágio eu falava, muito obrigado, você tem um ótimo dia. Um respeito com o próximo, né? E as pessoas que estavam ao meu lado, por serem talvez de outro país, ou até mesmo aqui, falavam, cara, você cumprimenta todo mundo, você trata as pessoas de forma diferente. Eu falei, como diferente? Para mim é normal. Não, é diferente, cara. É diferente. Você tem um respeito pelo próximo e tal. Para mim, isso tem valor. Diferente da situação. Indiferente. Como se isso fosse algo que... Isso deveria ser o básico, né? O Covid veio mostrar pra gente que a gente tem que voltar pro básico. Se preocupar, se você tá gripado, se preocupar com o outro e não ir trabalhar, você lavar a mão, você ser generoso. Então, isso que a gente tem ouvido, muitos profissionais de alta performance que a gente tem entrevistado, todos eles falam da importância do valor. Olha que incrível. E quando você vive o seu valor, você performa mais. Muitas vezes a sua performance está justamente sendo afetada porque você não está vivendo os seus valores. Isso é uma coisa incrível. E acho que até para além disso, né, pessoal, essa ideia de quando você tem um valor bem definido, como isso que você acabou de comentar, Alisson, eu tinha um valor da família bem definido, eu deixei isso claro para os outros começam a te respeitar e a respeitar, consequentemente, esse teu valor. E isso até, como é o teu caso, se torna numa marca sua. Né? Então, as pessoas te respeitam, você tem maior liberdade até para performar mais. Então, tá tudo muito vinculado, né? Com uma coisa só. Sensacional. E aí, pra gente já encaminhando pro final, né? Pô, essa parte é a pior de Essa é a pior. Passa muito rápido, gente. Passa muito rápido. Mas assim, Alisson, se você tivesse aqui uma dica de livro para dar pra gente, um livro de cabeceira, um livro que te impactou de alguma forma, qual que seria? Bom, assim, eu li vários livros, tem vários que eu posso citar, isso para efeito da experiência, né? Como O Corpo Fala, Embrace the Chaos, que é Abrace o Caos, você está, né, na loucura, né? Mas eu dou um destaque aqui, eu tenho 2 livros aqui que eu queria ressaltar, que foram os últimos que eu li, tá? Um deles é o de... Olha aí, meu amigo! Olha aqui, pessoal! Que honra, cara! Que honra, que honra! Profissional de Alta Performance. Esse livro, gente, é fantástico. Eu digo porque tem vários profissionais aqui que eles compartilham as experiências deles em vários âmbitos. Mesmo isso que a gente falou de equilibrar as bolinhas ali, tudo que a gente falou, de uma certa forma, está aqui, tá? É um livro muito bom. E eu comparo esse livro a esse cara aqui, ó. Agora, em janeiro, eu participei lá de um evento de 3 dias que refletia ser isso aqui, ouse ser diferente, né? Então, você somando o ouse ser diferente com profissional de alta performance, veja, eu não estou ganhando R$1 para... E também não foi combinado, tá, gente? Eu estou honrado aqui de ele trazer o livro. Pô, é moral mesmo, hein? Olha, Capital social real. Eu igualo esse a esse aqui, tá? Nossa, que honra, cara, que honra. Pessoal, assim, vale a pena. O Pedro Superti, ele nesse encontro haviam 8.000 profissionais e nós ficamos lá por 3 dias. Foi fantástico, tá? Mas, se vocês tiverem a oportunidade de ler esses 2 livros, eu tenho certeza que vocês vão, primeiro, se identificar em muitas coisas, muitas situações que os profissionais destacam lá, e vai agregar para você. Você vai falar, pô, olha que ideia legal, deixa eu colocar disso dessa forma e tal, e assim, passar a seguir esses caminhos aí.
Nossa, que honra, que honra. Não estava combinado, eu fico honrado mesmo, porque eu coordenei esse livro com esse intuito de mostrar que a alta performance ela tem que ser 360, né? Você tem que se alimentar bem, você tem que estar bem com a sua família, você tem que estar bem consigo, né? Tem inteligência emocional. Então, eu trouxe profissionais justamente para falar de tudo isso, para não achar que é só o resultado que importa. Mas não adianta você ter resultado e você não ter uma família, você não tá bem, e as pessoas estarem sendo afetadas, né, para a sua irritação e tudo mais. Foi esse o objetivo, e fico muito feliz de poder fazer a diferença e honrado por você trazer esse livro como referência. Muito obrigado. Enquanto eu estava lendo esse livro aqui, ó, eu estabeleci uma meta de pessoal, né? Tem a meta profissional e tem a meta pessoal, que era de emagrecer, né? Porque todo mundo faz isso, né? E hoje, eu comecei, então, isso nos últimos dias de dezembro. Pô, mas que você vai começar isso aí em dezembro? Que maluquice, né, cara? E eu hoje cheguei aos 12 quilos perdidos, né? Olha, Uau, parabéns! Desde 23 de dezembro. Então, por isso que eu falo a importância de você ter uma meta e avisar os demais disso. Então, minha esposa, muita gente falou, não, isso aí é maluquice, cara, isso aí é feito sanfona, você vai e volta. E eu falei, não, deixa, eu acho que a sua fé é pouca, a minha é maior, né? Sou mais eu do que você. Que fantástico, que fantástico. E para a gente fechar esse papo delicioso, Alisson, que dica que você dá para os profissionais que estão nos assistindo, que querem acelerar suas carreiras, que querem ser bem-sucedido? Qual que é a sua dica pessoal que você dá para os nossos telespectadores? Assim, o que eu vejo é assim, você tem que determinar metas, tá? Saber aonde você quer chegar, eu acho que é o principal. Então, pô, eu quero ser, sei lá, um engenheiro. Bom, legal. Onde você está hoje? Você tem condição de entrar numa faculdade? Você vai ter condição de bancar? Então, crie meios para aquilo. Você quer ser um profissional de alta performance? Quem hoje é profissional de alta performance? Como que esses caras fizeram para chegar nisso? E outra, e olha a vida inteira do cara, se for o caso. Vê se o cara realmente está, se ele, aquilo que ele escreve, ele faz. Porque isso faz diferença. Então, você criando metas, você vai perceber que você vai conseguir corrigir o trajeto do seu dia a dia para atingir aquela meta. Eu coloquei uma meta, igual eu comentei, de reduzir 20 quilos até o final do ano. Eu estou em 12, nós estamos no mês 5, comecinho do mês 5. É totalmente tangível, né? Eu alcançar essa meta, né? E confesso que até por estar bem na meta, eu até dei uma relaxada. Mas a minha dica é que vocês tenham metas, tá? E outra, meta profissional e meta pessoal. E metas que são tangíveis. Não adianta você falar assim, pô, eu quero ir agora lá para Disney. Esquece, o parque está fechado. Entendeu? Não é possível. Crie situações, metas tangíveis, tá? E aí você vai certamente atingir aquilo. E se você e outra, converse com pessoas que já atingiram, quais foram as dificuldades, as facilidades. Certamente você tem informação. Certamente você vai ter. Fantástico, fantástico. Alisson, gratidão por você fazer parte desse projeto, compartilhar uma história fantástica. Você sabe que eu tenho uma admiração incrível pela sua história, um amigo querido. E obrigado por gerar tantos insights. Com certeza, nossos telespectadores vão sair melhor e querer fazer cada vez mais, porque é possível e você mostrou isso pra gente. Obrigado, Paul. Obrigado, Giovana. Assim, eu estou lisonjeado de poder participar, assim, muito feliz. Porque é algo que eu nunca tinha pensado na vida fazer, né? Até mesmo o desafio de um livro, né? Em primeiro momento eu falei, mas eu, né? E por que não? A vida já me surpreendeu tanto com coisas que foi colocado, e às vezes você conversando com alguém me fala assim, pô, por que você não faz isso? Giovana, por que você não encara tal coisa? Você tem habilidade, às vezes você não percebeu, mas quem está ao teu redor já percebeu, né? A família principalmente, né?
E aquele que, mais uma dica, né, assim, aquele que olhar para você e falar, não, não faz não, não sei o quê, meu, deixa esse cara de lado. Ele vive a vida dele, você vive a sua e segue em frente. Cria meios para isso, tá bom? Mas, assim, muito obrigado. Eu estou muito feliz de ter participado, achei que foi mais fácil do que eu imaginava. Você é um nato, viu? Foi a primeira vez, mas é nato, né? Com certeza, com certeza. Foi Me muito legal. desculpa Muito obrigada. por algum erro aí, me desculpa se de alguma forma isso não foi legal para alguém, mas é a minha, é o que eu vivi, tá? Ok? Isso aí. Muito obrigada, Alisson. Muito obrigada a você que nos assistiu. E a gente se vê no próximo Carreira Talk Show.